Sabe que Estocolmo, né, a capital da Suécia, é a primeira capital europeia que vai impor a Sharia. A Sharia é aquela lei islâmica, né? A fonte é o Infobae, essa matéria está em espanhol, né? A gente conseguiu de um site espanhol. Estocolmo, a primeira capital europeia onde vai se impor a Sharia, né? Que é a lei islâmica, que impõe costumes, trajes, refeições, Sim, feriados. Isso é Suécia. Quer dizer, na Europa, o número de islâmicos, por causa desse processo imigratório, é muito grande. A gente já pode dizer que a Europa, de berço missionário, de base missionária, virou campo, né? Rapaz, e eu confesso que isso me preocupa bastante, porque o que está sendo estabelecido depois de recepcionar tais imigrantes, pelo que parece nessa entrevista, é uma verdadeira teocracia islâmica. E quando você vai falar em teocracia islâmica, você há de submeter todas as legislações, costumes, hábitos de um determinado povo, bairro, cidade, enfim, lá na Europa, aos ditames muçulmanos. Uma coisa é você abrir para poder recepcioná-los e nós, como cidadãos, estarmos submetidos a uma carta magna com a Constituição da República Brasileira e tentando ser o máximo imparcial, laica possível para poder propiciar para cada ser humano ali nessa determinada nação os seus hábitos, as suas culturas, os seus costumes, ok. Mas a partir do momento que você estabelece uma teocracia, você tira de lado toda a perspectiva humana, inclusive criações legislativas humanas, para se submeter a uma criação legislativa divina. E com Deus não se discute. Religiosa, né? Vocês captaram? Então, com Deus, evidentemente, absoluto, não se... né? É absoluto. Então, se falar A, sempre será A. E ai daquele que discordar de A, compreende? Então, eu gosto muito da forma com que o Brasil conduz a nossa legislação propriamente dita, sendo uma nação laica no que tange ao direito e propiciando as mais distintas liberdades religiosas. Agora, isso me preocupa bastante, isso é muito sério, eu realmente fico preocupado. Quando você impõe a Sharia, os países islâmicos como o Irã, a Arábia Saudita, isso é praxe. Já nasceu assim, já é costume, né? É costume. Agora, na Suécia, É impressionante. E não é tão longe, né? porque, por exemplo, na França, em alguns lugares na França, já são obrigatórios, por exemplo, as mulheres que são turistas lá em algum lugar na França. É mesmo? Já tem que usar roupas específicas. Eu estive lá, mas não em Paris especificamente, não tem isso ainda. Porque mas eu acho que nos subúrbios já tem. Mas no subúrbio já tem. Então, assim, eu ouvi falar muito que tinha lugares já na França, principalmente no interior, que já são, até as turistas, são obrigadas a usar roupas específicas. Então, não está tão longe na França, assim. né? Na França, logo aqui. Então, assim, logo aqui, né? Aqui do lado. Não, aqui do lado. Mas né, bem de mineiro. Mas, assim, um país que é mais conhecido até que a Suécia. Então, assim, em questão de turismo e de tudo. Então, assim, é mais real do que a gente imagina. Então, precisa sim de missões, precisa sim de pessoas que tenham chamado. Eu já vi muita discussão sobre isso, até nos seminários que eu trabalho, né? A discussão fica acalorada, porque eu até brincava, né? Falei assim, não, quando tiver... Até brinquei aqui, né? Orlando me chama, né? Porque para a Suíça a gente quer ir e tal, né? Para Orlando, né? Você não quer ir para países que são subdesenvolvidos. Sim. A brincadeira corria, mas aí vem a discussão. Então não quer ir para a Europa, né? Porque a Europa é primeiro mundo. Mas tentando analisar friamente, eu fico pensando, por exemplo, subúrbios de Paris. Eu não sei se você falou isso no ar ou se foi na conversa antes do programa começar, da Itália, por exemplo. Pesadíssimo. Roma, eu estive em Roma, eu estive em várias cidades da Itália, mas Roma em específico, quando a gente pisou lá, foi um clima tão, assim, pesado. E, assim, eu sempre ouvi isso também. É muito fácil querer ir para a Europa. Eu falo, fácil? Então vai lá passar uma semana. Porque a gente tem essa visão bonita da cidade, essa visão turística. Né? Mas quando você vai em missões, é muito mais pesado. E eu ouso dizer que é mais difícil você pregar na Europa do que na própria África, porque os africanos são tão abertos, tão receptivos, mas a Europa, eu não estou falando que não precisa de os dois têm necessidade, mas sempre tem essas brincadeiras. Você vai para a Europa? Você vai para os Estados Unidos? Eu também vou. Falei, então vai, vamos comigo. Sim. Porque o povo fica criticando, mas não sabe o peso e a necessidade que tem nesses países também. E lá e na Itália eu achei, não todas as cidades, mas específico em Roma, também é o berço de muitas coisas que aconteceu, né, na história da igreja, mas é muito pesado. Eu vi uma matéria de uma moça, esse povo é sem noção, né, cara?
que lá no Coliseu, primeiro foi um brasileiro tem hora que brasileiro envergonha a gente. Exagera. O cara foi pichar lá no Coliseu. Que isso, rapaz. Ele começou a pichar aquelas pedras históricas. Agora, o Coliseu Romano, você sabe, né? É onde morriam cristãos. Sim. Aí uma moça postou, acho que fez uma selfie, né? Colocou no Instagram. Sinto um clima tão gostoso, uma aura tão boa aqui na frente desse lugar. Gente... Digamos que... Não sabe o que é. Digamos que o que não acontecia aí não era muito legal, né? Você chega na frente do cemitério e tira foto. Ah, que aura boa. Olha que bênção. E olha só, eu vejo algo extremamente complexo que a gente há de conseguir administrar. Pois, como cristãos, devemos recepcionar aqueles que precisam de lugar. Contudo, se estes que nós estamos recepcionando estão querendo implementar algo sobre nós, eis uma grande complexidade que nós teremos que lidar a partir de agora, 2019, e se posicionar, exatamente. E eu quero aproveitar, já que a musiquinha subiu, depois do intervalo, eu quero comentar um pouquinho sobre isso, porque o Brasil também tem recebido muitos imigrantes, inclusive imigrantes islâmicos. Sim. E a gente sabe de várias regiões do Brasil que estão se islamizando. Como vamos fazer, né, para receber bem essas pessoas, mas para não deixar que a Sharia entre Cheguei aqui também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.